Saudações. Nesses últimos dias eu fiz, a pedidos, dois vídeos sobre um sobre o filme Metrópolis e como ainda teve inscrito que veio me perguntar, teve um inscrito que veio falou, não, mas isso aqui não ficou claro ainda. Eu fiz um adendo, fiz um vídeo falando sobre essa figura, fazendo algumas ligações entre o transhumanismo, o tecno-waifuísmo e a, a meretriz do Apocalipse e a figura mitológica da Pandora, porque novamente eu achei que era uma coisa que não estava tão difícil assim, achei que não seria tão difícil de traçar, através de pesquisa, mas às vezes, as coisas eu acho que eu tô na minha cabeça aqui fazendo conexões e obviamente para quem está me ouvindo talvez não fique tão claro. Mas no primeiro vídeo eu comento que tem que o nome de uma das personagens, que não aparece ela não, ela é bem importante no filme, mas ela fica de fora do filme. Ela tá mais na parte, faz parte da ambientação do filme, faz parte é uma figura importante para o filme, mas ela ela já está morta durante o filme, que é a Hel, E aí tem esse nome Hel. Eu falei, olha, ele é de uma figura mitológica nórdica, E só que a figura mais medieval, mais recente que nós temos, o que eu afirmei foi que essa figura mais recente, mais medieval, ela está ligada ao inferno, tanto que é da palavra hell, com hell, holy, hell, vem tudo daí, E, e aí eu falei, olha, ela tem sim essa ligação com a morte naquele panteão do Odin, e dos deuses nórdicos, mas mais anterior a isso, ela é uma figura que precede a isso, e ela postula-se, que as pesquisas, ao que tudo indica, e já isso não é nada novo, não é um tipo de trabalho novo e que assim já se gente que pesquisa isso já aponta há muito tempo que ela, anterior a isso, antes disso, ela tinha um papel maior, que antes desse panteão do qual o Odin faz parte. Então, assim, seria uma figura mais proeminente numa mitologia, numa religião proto-germânica, Antes antes dos nórdicos, antes dessa mitologia nórdica com a qual todo mundo está familiarizado. Eu comentei que ela tinha paralelos com a Kali e com outras figuras, entidades indo-europeias, da antiguidade. E, enfim, eu falei isso, e aí o que eu afirmei foi que ela na verdade, a origem dela era uma entidade, uma entidade antiga, do início da Europa lá, que era a deusa, que era a Hulda, que era a mãe Hulda, que seria essa grande, essa deusa suprema, a deusa criadora. E você vê isso nessas religiões como o Wicca ou como várias religiões neopagãs, em que eles fazem uma alusão à deusa, essa deusa é a mesma da Hel. E eu falei que o uso que é utilizado no filme, quem se interessar pode ir lá e não assistiu, aquele vídeo, pode voltar lá atrás e dar uma olhada, Mas foi isso que eu afirmei. Aí um meu inscrito, ele veio aqui e me fez a seguinte ponderação hoje, ele pediu desculpa por estar falando no domingo, mas é porque ele tá com a, ele tá trabalhando com isso, então, eu já ajudei muito, mas ele gostaria perguntou como o que eu achava, se assim, como ficaria a interpretação se a Hel fosse entendida
como a deusa da morte vingativa do submundo, porque achei mais referências nesse sentido dela, mais negativo, do que no sentido de deusa mãe original, né? E aí o que eu respondi para ele é que ficaria incoerente, porque no filme o mediador, né, que é a figura messiânica lá do filme, seria o fruto da morte vingativa. E o ocultista, cientista lá, que é o Rotvang, ele estaria tentando restabelecer uma morte vingativa, né? A Tecno-Waifu lá, a Ginoide lá, a robô, ela seria uma falsa morte vingativa. E a verdadeira Maria seria a nova morte vingativa. Ou seja, não faz sentido, né? Então, aquela luz está se referindo claramente daquela, assim, de uma figura complexa, né? Mas que tem dentro de que abarca um lado negativo que vai resultar na falsa Maria, mas um ideal que, se bem aproveitado, também tem essa coisa nova, né? Tem essa coisa de que remete a essas coisas boas da deusa, da luz, da luz perdida, né? Essa coisa, essa pureza da natureza perdida, né? Que ficou no passado, né? E aí, assim, aí eu falei, olha, mas isso daí é pesquisa de Wikipédia, você não precisa, não precisa muito assim, não precisa ler nada muito esotérico nem nada, porque isso isso está explícito no filme, né? E eu falei que, assim, não chega a ser esotérico stricto sensu, é só uma coisa assim, que se você não está familiarizado com aquilo, talvez você tem alguma dificuldade, né? Mas eu falei que na própria Wikipédia você conseguiria achar essa informação que eu estava dando, de que ela remete a essa figura anterior, né? Que Hel ela tem um significado anterior a ele, né? Assim, tipo, ela era outra, ela tinha uma proeminência maior, ela abarca uma gama de significados maior do que esse mais comum, né, mais recente da Idade Média, né, assim, que você encontra sobre os trabalhos de Valhalla e essa, como assim, aquela mitologia nórdica com qual as pessoas são mais familiarizadas, né? Aí aí ele falou que não, né, que ele falou, entendo, é porque o que ele me falou, né, esse inscrito me disse, é que eu não conseguiu achar nenhuma fonte falando da Hel como deusa mãe primordial, né? Mesmo em inglês, na Wikipédia e outras, né? Sempre falam dela como deusa da morte e do submundo, né? E eu tinha dito que, puxa, lá na Wikipédia em inglês, né? Você conseguiria, né? E ele falou assim, aí eu dei de ombros, falei, olha, paciência, né? Ele falou, no caso você já sabia disso, da Hel como deusa primordial, isso é uma informação que você já tinha, não pesquisou, já era de seu conhecimento, por isso tranquilo, acredito em você, mas também é uma ideia coerente, aí eu pensei que você tinha achado em algum lugar, enquanto pesquisava sobre o fundo, por isso perguntei, né? Se você sabia pelos seus conhecimentos de mitologia, eu vou na sua tranquilamente. Seria uma informação não tão fácil de ser exposta ou encontrada mesmo, ficaria mais coerente também a ideia de Deus a mãe primordial. Eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte. Falei que aí eu expliquei que ia fazer esse vídeo. E aí eu realmente ia buscar, né, em fontes mais obscuras, né? Mas eu falei, mas deixa eu dar uma olhada, né, na Wikipédia para fazer uma pesquisa rápida aqui. E eu vou colocar, eu não tô com tempo para ficar disponibilizando depois. Eu tô fazendo isso aqui meio às pressas. São meia-noite e 10 de segunda-feira, né? Quer dizer, são os primeiros minutos da segunda-feira, dia 5 de outubro, né? Então, mas eu resolvi falar, não, deixa eu dar uma pesquisada. E aí, se você ler bem, né, essa página da Hel da Wikipédia, eu vou tirar um print e colocar aqui no vídeo. Você vai ver o seguinte, que tem aqui um trecho, né, em que coloca aqui theories, certo? Zio Hel é o primeiro, logo a primeira, né? The Old English Gospel of Nicodemus, preserved in two manuscripts from the 11th century, ou seja, está falando de um manuscrito preservado do século XI, né? E aí tá falando alguma coisa aqui, né? E aí
fala desse pesquisador, Michael Bell. Isso aqui é a Wikipédia, né? E aí eu vou deixar aqui selecionado, né, o trecho que eu acho interessante. Então você pode ver aqui o inglês, eu vou tentar dar uma traduzida. Ele fala assim: Michael Bell diz que a sua personificação vívida, né, na cena dramaticamente sugere que a que o seu gênero é mais do que gramatical e, né, invites e convida, né, é convidativo para que se faça comparações, né, com a deusa, entre a deusa essa deusa da mitologia nórdica antiga, que é a Hel, né, e a Frau Hol do folclore alemão, né? Então essa mãe Holy ou a mulher Holy, essa aqui, né? E para não dizer nada de deusas do submundo de outras culturas, né? E ainda adiciona que a possibilidade de que esses gêneros são meramente gramaticais é aumentada pelo fato de que nas versões desse texto do Nicodemos, né, que se coloca o inferno, né, no neutro, né? Mas aí, bom, então, peraí, tem aqui uma ligação, né, entre a Hel e essa tal de Frau Holy. Aí você pega e clica, Frau Holy, vamos ver. Quem que é Frau Holy? Aí tá aqui, also known as Mother Hol, Mother Hulda or Mother Frost, certo? Ou seja, é uma figura folclórica, né, do alemão. Aí essa aqui, essa versão da Frau Holy aqui, é a versão medieval. Mas você vai ver que ela vem tem uma coisa mais antiga, né? E aí fala assim, Origins and Attestations. Aí fala aqui, Maria Gimbutas, né? Essa pesquisadora aqui, né? Coloca a Hulda, né? Como sendo originalmente a suprema deusa, né? Né? Ou seja, não a Holy, mas a Hulda, certo? Que tem essa Hulda que seria né, uma suprema deusa dos povos germânicos antigos, né? E que predata, é anterior, né, ao panteão germânico, incluindo entidades como o Odin, o Thor, a Freya, o Loki e as demais, enfim, né, antes do cristianismo e tudo mais. E aqui ela continua falando, certo? E aqui continua se falando dessa questão da Frau Hulk, que é uma figura que está ligada à bruxaria, né, e tudo mais. Então, bom, ok. Então, aquilo que eu tinha falado, que se você estiver atento só com uma pesquisa de Wikipédia, você consegue chegar na informação que eu estava dando de uma maneira ou outra, tá aqui, né? Ou seja, na página da Hel fala dessa possível conexão entre ela e a Frau Hulda, e aqui da Frau Hulda fala dessa Hulda, certo? Que a origem da Frau Hulda é a Hulda. Mas se você for pesquisar, né, você vai ver que, né, ó, Mother Hole, né, essa daqui é a Frau Hole, né, a mãe Hole, né, essa mãe que, e aí você vai ver gente, né, falando, vai ver, né, desses insights neopagãos e tudo mais, falando que, por exemplo, desse holy aqui, que é ao mesmo tempo que é hell, é holy, né, quem sabe a palavra holy, né, de sagrado, né. Então fala aqui, Mother Hole, the Germanic goddess of death and renewal, weaver of fate and fortune, né? Então, ou seja, que é a mãe Holy, né? Essa figura aqui, né? Que traça um Holy Hell, né? Então tem essa Hell, né? E que vai ter aquela origem na Hulda, né? Então é a deusa germânica, né? Da morte e renovação, renascimento, né? Aquela que tece, né, os destinos e as fortunas. Aí você vai ver aqui, né? Aqui eu estou deixando aqui um trecho um trecho selecionado aqui, né, para vocês darem uma olhada em inglês. Então, ela possui domínio sobre a morte, né? Sobre o frio do inverno, as cavernas, né, as tumbas na terra, mas ela também recebe a semente fértil, né? Ou seja, é a mãe terra, né? A luz do verão,
os óvulos fertilizados que transformam a tumba, né? Ou seja, a terra, né? Onde as pessoas são enterradas, na gestação de novas vidas, né? Então, ou seja, e aí essa Maria Gimbutas aqui, né? Nessa obra aqui, a civilização da deusa, né? A civilização da deusa. Então você vai ouvir na cultura neopagã em Wicca e tudo mais, muitos falando da deusa. Então é a mesma Hel é a mesma da Holy e a mesma da Hulda. Então era disso que eu estava falando. Aí vamos pesquisar, vamos lá, aí que você chega, né? Uma introdução à mitologia germânica, Frau Hohenhel, ó, aqui, de novo, Frau Hohenhel. Aqui você vai ver, né, ela faz a pesquisa aqui, eu vou deixar o link aqui, né, depois vocês dão uma pesquisada, eventualmente, assim que eu tiver tempo, eu posto o link na seção aqui também, aqui de baixo, né, mas ela coloca assim, né, na minha pesquisa, eu continuei achando mais e mais indícios, né, conectando a Frau Hohl a alguma forma de entidade do mundo dos mortos, né? E aí ela falou assim, né? Que eu expliquei isso, que o castelo dela, né? Fica no mundo abaixo, no submundo, né? Que a virada das estações, né? É o resultado dessa transformação que ela passa, né? De ascendente e descendente, né? Mas espera um minuto, né? Nós não aprendemos que a Frau Hohl não ninguém mais, ninguém menos que a Frígia, a equivalente germânica do Frigg, né? Dos nórdicos, do Frigg dos nórdicos, né? Mas o que o Frigg tem a ver com o submundo, se esse, na verdade, é o submundo da Hel, esse é o reino da Hel. Ou seja, você vai vendo aqui o que ela vai fazer aqui, e aqui ela vai continuar explicando, né, tudo mais, e ela vai explicar o quê? Que, na verdade, tudo isso eram aspectos, né, eles eram aspectos de uma mãe, de uma figura, de uma deidade anterior, certo? E que tinha esses aspectos, né, e que vai assumir aspectos diferentes, então vai ser Hel quando está no submundo, morta, né, e que vai assumir uma outra forma, e que assumia uma outra forma, né? Quando ascendia, né? Então aquele negócio das estações e tudo mais, né? A mãe da natureza e tudo mais. E aí o que ela aponta é justamente que, né? É isso, né? Que ela é a mãe primordial e aquela que traz a vida, né? Então ela é o nosso nascimento, vida, morte, renascimento e através dos milênios. Então aqui, ó, estamos aqui um site de uma, né, Nopitel Guy, então cara ainda, né? Mas você vê que essa galera neopagã, eles vão fazer essa ligação, né? Você vê aqui Hulda, a benevolente, né? Tem essa, então tem aqui, você vai ver, né? Ó, holiday paganismo, né? Ou seja, os neopagãos eles têm essa noção, né? Aí você vai ver, por exemplo, aqui alguém perguntando, né, para essa Grumpy Lukaner Helder Tumblr, não sei. Tem essa pessoa aqui, né? Mas se diz um elder, né? Assim, uma elder, uma anciã, né? Um ancião, anciã, né? Que para os neopagãos é uma figura importante, né? Eles colocam assim, a pergunta, né? A Frau Holy, a Holda, Skald e Hel é a mesma coisa? E aí você vai ver que ela fala que não tem, nunca viu nenhuma conexão entre a Skoi e a Hel, né? Mas aqui embaixo ela fala que entre a Hel, né? From Wodan, cadê? Deixa eu ver, tem um lugar aqui, deixa eu achar. Aqui, ó. Frau Hohl, né? A Frau Hohl também é associada com as almas dos mortos, especialmente de crianças, né? Aquilo que eu falei, né? Dos fracos, dos velhos e tudo mais. E com lagos, outros corpos de água que são associados com os mortos e também, então, com a Hel, certo? Ou seja, a Hel não existe com a Skoi, mas existe entre a Frau Hohl e a Hel, né?
existe uma associação da Frau Hohl com a foice, né? Mas não necessariamente no sentido de puramente de Grim Reaper, né, de morte, né, de ser a morte, né, mas que é uma conexão que sugere, né, mais uma conexão com a Hel, mas tem, ou seja, que existe essa sobreposição, mas que tem essa questão do trabalhar da terra, né? Então, ou seja, a mesma terra que recebe os mortos dá a vida. Essa ideia que eles colocam aqui. Aí você vê aqui esse outro, né? Sobre a Frau Hohl, a Goddess Hohl, da deusa, né? Ou seja, que é uma figura que foi se transformando num conto de fadas de uma bruxa, né? Mas que originalmente tinha uma dimensão muito maior, né? E aí você tem aqui a lenda da Frau Hohl, né? E tudo mais. Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Que sim, tem algumas coisas que vocês precisam. Se você não tiver alguma fonte mais obscura, você não vai conseguir acessar. Mas o que eu estou falando desde o começo é que esse não é o caso, não é o caso no filme Metrópolis. É tudo feito de forma bastante explícita. É bom lembrar que o Fritz Lang e a Rambo, eles já tinham feito filmes sobre mitologia nórdica. Então eles estavam sobre o folclore germânico. Então é algo sobre o qual eles estavam naturalizados. Essa ideia de uma Hel que se transforma, né? Então assim, que na verdade são aspectos, né, de uma deusa primordial, né, ligada com a deusa mãe, com a mãe terra, com essa pureza da natureza. E você vê que aquela figura cumpre exatamente essa função lá no filme. Né? Também a ideia do aspecto terrível da deusa e do aspecto maravilhoso da deusa, ou seja, que ela tem, ao mesmo tempo em que ela tem essa figura que terrível, traz os males, né, e que causa repulsa, ela também tem esse aspecto belo e de encantamento e de, enfim. Eu sou quem, se alguém caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou católico, eu não sou pagão, não sou neopagão nem nada. Eu só eu não estou defendendo nada disso. A única coisa que eu estou apontando é para o fato de que é isso que está lá no filme. Então quando eu falei que a associação, na verdade, que o filme faz, ele não está inaugurando nada, ele não está ele está buscando, né, ele está contando uma história, né, de um possível futuro em que a humanidade consegue finalmente, né, vencer essas dificuldades que levaram à ruína no passado. Então, aquele estabelecimento de uma nova Babilônia que funcione, que dê certo, né? Então é isso que está lá no filme, certo? Então sim, as menções ao Apocalipse, a meretriz do Apocalipse, que no filme acaba sendo queimada na fogueira, certo? Tudo isso elas são coisas explícitas, né? E a simbologia que está ali, eu não considero esse filme como uma coisa assim um filme que tenha escondido muitas coisas, não. É só uma questão de você saber alguma coisinha. Se você não sabe, né, quando você está pesquisando, é importante você pegar essas coisas assim, né? É ruim quando você pega, por exemplo, mas a origem, quando você vai ver a origem de Hell, tem a ver com aquilo que está escondido e tudo mais. Sim, ela tinha esse aspecto, ela tem um aspecto daquilo que está escondido, mas também tem um aspecto da luz, né? Então é a mesma coisa. A morte é visto assim, a morte ela é um reino, né? É uma coisa ruim, mas através da morte há o renascimento da natureza, né? Então quando um homem morre e ele é enterrado, ele vira adubo para a terra e tudo. Então todo esse negócio aí, os neopagãos eles estão bem cientes disso, os pagãos de antigamente estavam bem cientes disso, e pessoas como o Fritz Lang e a von
Harbaugh, eles estavam bem cientes disso e eles queriam ver de novo o ressurgimento de algo dessa identidade alemã, nórdica, proto-germânica, enfim, né? E esse é o tipo de ideal que eventualmente, não que eles fossem adeptos, né, do nazismo, mas que acabou assim servindo como gasolina, né, pro que viria a acontecer depois, né? Bom lembrar que esse filme é de 1927, entre 25 e 27, né? Bom, é isso. Espero ter de uma vez por todas esclarecido, né, essa questão, deixado bem claro, deixado mais mastigado do que isso. Eu acho que vai ser difícil para mim de deixar, né? Então, assim, eu me prontifiquei a ajudar. Acabou me dando um tanto mais de trabalho do que eu imaginei, porque que eu imaginei de início, porque, puxa, não, mas, pô, de repente, mas essa coisa aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, e cadê os, né? Então eu vou pedir, assim, a única coisa que eu vou pedir é fiquem à vontade para utilizar e para compartilhar esse vídeo e para utilizar as informações desse vídeo. E lembrem-se disso, que quando eu falo as coisas, se eu falar que, olha, não, você precisa ler só como realmente com conhecimento mais esotérico você vai conseguir entender, tudo bem, mas quando eu falar que tá fácil é porque provavelmente não tá tão difícil assim, né? Às vezes você tem que, assim, pescar uma frase dentro das pesquisas, né? Que nem eu falei, tá na Wikipédia. Aí está, mas você tem que dar uma pesquisadinha um pouco maior. Quer dizer, você tem que ler com uma certa atenção, procurar as coisas, ver, né? Tem essa associação aqui, deixa eu clicar, né? Porque a Wikipédia funciona assim, a internet funciona muito assim, né? Eu achei essa ligação aqui, mas ninguém está falando mais nada. Deixa eu dar uma olhada na fonte. Né? Geralmente é assim que você começa. Puxa, alguém falou isso na Wikipédia. A Wikipédia ela não te dá muitos detalhes. A Wikipédia ela é falha nisso, né? Mas se você vai atrás das fontes que estão na Wikipédia, as fontes da Wikipédia às vezes têm a informação que presta, tem informação boa, né? Então, você de repente vai dar uma olhada, né, nas fontes, a ver, né, tem essa outra página sobre essa outra figura, deixa eu ver o que está escrito lá, já fizeram uma associação aqui, deixa eu ver o que está escrito lá, e foi exatamente esse caminho que eu fiz lá naquele vídeo, né, então eu espero que, bom, enfim, espero que o vídeo tenha sido útil, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem, vocês, nada, se vocês ficaram até agora, vocês assim aprenderam um pouco mais sobre essa figura da deusa sobre a qual os neopagãos e tanta gente assim, o Wicca e tudo mais, são aspectos da deusa que eles cultuam ou sobre o qual eles investigam e falam e se debruçam e tudo mais, né? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço. Eu certamente vou abordar isso mais pra frente, com mais calma e da maneira correta, que eu acho que é a maneira correta. O que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês tenham paciência com o canal. Eu não tenho como passar toda a informação mastigada e de uma vez. E sabe, eu preciso tem que ser a coisa tem que ser para ser correto, eu tenho que fazer as coisas um pouquinho mais devagar. Eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão um tanto, eu acho, né, um pouco afoitas para entender muita coisa ao mesmo tempo, e aí obviamente alguma coisa não faz sentido, de repente você tenta preencher os buracos com coisas que não estão ali, tem que tomar um pouco de cuidado, certo? Então vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.